Agora vamos para a segunda parte, uma tentativa de solução do problema da indução que eu considero correta. Há muitas tentativas de se responder ao problema humeano da indução e todas elas são problemáticas. Claro, menos essa que eu vou apresentar. No que se segue, eu quero expor a linha de raciocínio que me parece a mais plausível. Eis uma resposta intuitiva a Hume que foi esboçada por Teichmann e Evans em uma introdução à filosofia que me parece a mais acertada do que a grande maioria dos filósofos dizem, apesar dessa introdução ser bastante simples. Dizem elas, seria impossível dizer verdadeiramente que o universo é um caos, uma vez que se o universo fosse genuinamente caótico, não existiria uma linguagem para dizer isso. A linguagem depende de coisas e qualidades que possuem suficiente persistência no tempo para serem identificadas por palavras. E essa mesma persistência é uma forma de uniformidade. Eu acho que elas tiraram isso de um pequeno artigo de Kate Campbell, que disse algo semelhante ao notar que o mundo deve possuir uma ordem suficiente para que possamos reaplicar conceitos, uma vez que um conceito que não pode ser reaplicado não pode ser estabelecido convencionalmente como conceito, o que demanda uma abertura, alguma abertura indutiva. Ora, o que ele está considerando? Está considerando a permanência dos estados de coisa, que também é objeto da indução. Eu posso dizer que nos próximos 10 segundos esse computador permanecerá aqui. Isso é indutivo, porque permanecerá, ninguém vai mexer nele. Mas isso é apenas a permanência de estado de coisa, e será naturalmente a reaplicação do conceito de computador. Somente pela reaplicação nós podemos concordar acerca do que acerca de um certo conceito e de sua conexão com a palavra que o exprime. Vamos agora, em outras palavras, a sugestão é a de que um mundo só é concebível se for aberto à indução. Sugestão que vem desses autores, já está lá. O mundo só é concebível se for aberto à indução. Estou formulando de forma não linguística. E o princípio abertura para procedimentos indutivos é uma condição de possibilidade para concebermos qualquer mundo possível, para a concepção de qualquer mundo possível. Eis como nós podemos ordenar esse princípio sob a forma de um argumento. Qualquer mundo possível deve ser, ao menos, concebível, ao invés de cognoscível. Qualquer mundo concebível deve possuir alguma forma de regularidade. 3. Qualquer mundo que possua alguma forma de regularidade é aberto a algum procedimento indutivo. Se nós aceitarmos essas 3 premissas, você conclui que qualquer mundo possível deve ser aberto a algum procedimento indutivo. E o nosso mundo é um mundo possível. Logo, conclusão, de 4 em 5, logo o nosso mundo deve ser aberto a alguma forma de indução. Isso implica que um mundo completamente caótico, sem regularidade alguma, é impossível de se conceber ou imaginar, uma vez que alguma regularidade pertence intrinsecamente ao conceito de mundo possível. Essa ideia encontra resistência no fato de que a literatura sobre o problema da indução se encontra infelizmente repleta de menções a mundos caóticos aos quais a indução não se aplicaria. Trata-se, contudo, de um sério engano, e o grande responsável por ele, eu sinto dizer, foi o próprio Hume. O próprio Hume que se concentrou num tipo de regularidade que eu chamo de regularidades diacrônicas. Ele sugeriu o problema da justificação da indução através de sua análise do problema de causalidade da causalidade, que
que é uma regularidade diacrônica, que se dá no tempo. Primeiro acontece a causa, depois acontece o efeito. E as leis causais são obtidas através da indução. Mas as regularidades causais se incluem no que eu chamaria, nós poderíamos chamar de regularidades diacrônicas, que, no caso, ocorrem quando um certo x ocorre de modo regular antes de um certo y, ou certos x diante de certos y. Isso fica claro no exemplo de Hume da neve que queima ao cair. Digamos que, de repente, a neve passa a queimar ao cair. O mundo começa a ficar caótico. As árvores passam a florescer em pleno inverno. Um outro exemplo de Hume Adão, a primeira vez que ele se espelha em um lago, ele vê o lago, ele não sabe que se ele entrar dentro do lago, ele irá se afogar. Então aí está a neve, etc. Mas isso nos leva a esquecer uma outra forma de regularidade, que é a regularidade sincrônica, que também é objeto de procedimentos indutivos. Eu fico pasmo em notar que as pessoas não deram importância a essa distinção, ou não se aperceberam dela. O estado de coisas de que Notre Dame está na Île-de-France é uma regularidade sincrônica. Quer dizer, eles estão lá, irão permanecer lá, isso é objeto de procedimento indutivo, de conclusão indutiva. O estado de coisas de que Londres é a capital do Reino Unido também. Mas as regularidades sincrônicas são frequentemente chamadas de estruturas. Exemplo, uma catedral gótica. E há outros exemplos também, como isso aí parece que está na Notre Dame, ou estava, mas que deve estar, enquanto ela não pegar fogo, o resultado de indução. Mas é essencial perceber que a permanência das regularidades é objeto de indução, tanto quanto as regularidades diacrônicas. Quando nos lembramos que a indução se aplica tanto a relações diacrônicas quanto também sincrônicas, fica muito fácil entender que é impossível conceber um mundo sem regularidades e, portanto, sem que possamos a ele aplicar procedimentos indutivos. Mesmo um mundo congelado, um mundo sem regularidades diacrônicas, teria estrutura e, portanto, regularidade e abertura para a indução. Digamos que isso aqui seja um mundo congelado. Nada muda, mas eu posso prever que a estrutura continuará sendo a mesma, e essa previsão é indutiva. Então, é um mundo que contém apenas regularidades sincrônicas. Agora, em um mundo constituído apenas com a repetição de um acontecimento, sem regularidades diacrônicas no tempo, por exemplo, um único som ou um único ponto luminoso a se repetir aleatoriamente, ele já possui a regularidade da repetição de algo. Digamos que seja um ponto luminoso vermelho, que ocorre, depois ocorre uma outra vez, depois ocorre mais outra vez. Ele pode ocorrer de forma irregular, mas pode ser também de forma irregular. Contanto que ele se repita, existe a regularidade da repetição, mesmo da repetição aleatória, até que ele para de se repetir e acaba o mundo. Ou então um som. Eu tenho esse som. Ele está se repetindo aleatoriamente. E esse é o meu mundo. Naturalmente, eu posso prever que ele irá se repetir aleatoriamente, até que o mundo termine. Mas não devemos esquecer algo importante. Às vezes o mundo é muito caótico, não pode ser completamente, mas é bastante. E a base indutiva requerida pode ser sempre calibrada
de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, os camelos selvagens do Gobi têm 2 corcovas. Como é que eu sei disso? Digamos, eles estavam procurando. Nós podemos ter que procurar bastante, porque o Gobi é do tamanho talvez de 1/3 do Brasil. Nós precisamos aqui de uma alta calibragem indutiva, uma alta base indutiva. Se o procedimento indutivo é para algo muito raro, é sempre possível aumentar a base indutiva exigida. Assim fica fácil entender que, qualquer que seja o caso, o princípio da uniformidade será sempre aplicável. Não faz sentido supor um mundo logicamente inconcebível como sendo um mundo possível, mas se ele fosse possível para outros seres cognitivos. Ora, nesse caso, o processo cognitivo desses seres seria para nós inconcebível, o que apenas sugere que, nessa pergunta, não sabemos o que queremos dizer com a expressão seres cognitivos. Assim, assumindo que qualquer mundo possível precisa ser pelo menos concebível, disso se segue que precisamos ter acesso cognitivo a ele, e que só pode isso se dar via indução. Agora vamos às respostas parciais. Você pode dar resposta parcial ao princípio da homogeneidade ou regularidade em sua parte 1, 2 ou 3. Consideremos que é o mais utilizado por Hume, o princípio de que o futuro será como o passado, será similar ao passado. É vago. E nós podemos dizer o futuro será completamente diferente do passado? Não, mas nós podemos negar. Podemos dizer o futuro não será como o passado, o que mostra que isso aí não é analítico, porque um enunciado analítico é aquele cuja negação é contraditória. Ora, então, será que isso aí é sintético a priori? Isso é problemático. Então, é alguma coisa metafísica? Nós também não podemos dizer que o futuro será completamente diferente do passado. Nesse caso, como identificar o futuro como o futuro do seu próprio passado? Afinal, não há nada em comum entre ambos. Vejam só, esse princípio, se você faz o contraditório dele, você vê que ele tem algum fundamento. Mas se você o nega, você vê que ele não é um princípio analítico conceitual. Ora, mas o meu projeto é transformá-lo no princípio analítico conceitual. Isso o garante um pouco mais. Não para Quine, mas para nós. Tente imaginar isso em termos de mundos possíveis, imaginando um mundo possível como um sistema de referência para a passagem do tempo, uma vez que, segundo a teoria da relatividade, sistema de referência diversos, com velocidades muito diferentes, podem ter futuros, presentes e passados diversos no espaço-tempo. Agora, nós estamos considerando aqui o nosso cantinho do universo, da Terra, dos planetas por perto, o Sol. Aqui nós temos um presente. Ora, se o futuro de nosso mundo, ou FWO, FW0, que é o nosso mundo, não precisasse ter nada a ver com o passado de nosso próprio mundo, ou seja, PW0, por que razão ele não poderia ser o futuro do passado de um outro mundo possível qualquer, como PW1, PW2, PW3, se, afinal, nada o liga ao seu passado? Claro, ele precisa ter algo a ver com o passado para ser futuro do seu próprio passado. Então não parece que possamos dizer que o futuro será, de imediato, totalmente diferente do seu passado, voltando àquela frase anterior. Mas dizer que o futuro será como o seu passado pode ser bem confusível, assim como dizer que o futuro será semelhante ao seu passado, bem próximo do seu passado, parece que sim, mas um futuro distante pode ser bastante diferente. Um futuro muito distante pode ser bastante diferente do seu passado. Suponha que você estivesse presente no momento do Big Bang.
Tal presente seria muito diverso do futuro no qual existiriam míriades de galáxias com estrelas e planetas, alguns deles com vida e consciência, como é o caso da Terra. Seria extremamente diverso do que estava ocorrendo naquele momento, logo depois do Big Bang. Está aí o Big Bang. Aqui nós não temos sequer átomos nos primeiros milissegundos. Do mesmo modo, a generalização indutiva, o dia vem depois da noite, isso vem amanhã, vem daqui a 10 mil anos, mas certamente não valerá para daqui a 5 bilhões de anos, quando, segundo os astrônomos, o Sol se tornará um gigante vermelho e irá engolir os planetas ao redor, inclusive a Terra. Então, não vai ter dia depois da noite. Então, o princípio de que o futuro deve ser com o passado precisa ser revisto, precisa ser mais cuidadosamente interpretado, reinterpretado, ou melhor, revisto. E a primeira coisa a ser notada, eu acho que é possível revisar de modo a torná-lo analítico conceitual. A primeira coisa a ser notada é que, em geral, quando mais próximo o futuro estiver do seu passado, mais propriedades ele irá compartilhar com este último, até o ponto de junção com o seu passado, que é o presente. Nesse ponto, todas as propriedades do futuro serão as mesmas que as do passado. Podemos dar exemplos. Imagine um pedaço de cera. Esse pedaço de cera você esquenta. E ao esquentar, espere aí, ao esquentar, bom, aqui está a cera com a estrutura química, uma química do carbono, com átomos, partículas subatômicas, átomos de hidrogênio e carbono, e você esquenta. Quando você esquenta, os átomos de hidrogênio se liberam. Não, mas se você esquentar um pouco, apenas, ela se torna cera líquida. Isso em T1. Ainda é cera, mas depois deixa de ser cera, porque os átomos de hidrogênio se liberam, fica apenas os átomos de carbono. Agora a constituição química da cera está perdida, mas os átomos de carbono ainda estão lá. Mas suponhamos que até T3 o processo de aquecimento continua e que as cinzas de carbono sejam aquecidas milhões de graus. Os átomos de carbono desaparecerão. Em seu lugar, permanecerá apenas o plasma formado por partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Aqui está uma figura do plasma. Só tem prótons e elétrons no caso. Ora, nesse caso, as propriedades, primeiro havia uma porção de propriedades comuns no presente, depois eles começaram a se perder ou se transformar em outras propriedades, até que as propriedades irão pouco a pouco, aquelas propriedades que existiam, se perderem no futuro. Quanto mais distante o futuro, mais se perdem as propriedades. Enquanto em T0 todas as propriedades se encontram presentes, elas foram aos poucos desaparecendo até que tudo que restou foram partículas subatômicas. Isso vale também, obviamente, para o passado, para T0, menos T1, menos T2, menos T3. O que essa progressão mostra é que quanto mais o futuro estiver próximo do presente, mais similaridades ela deverá compartilhar com este, até o ponto de junção do futuro com o passado, que é o presente, quando a similaridade é completa. O mesmo é válido considerando a relação do presente com o seu passado. Mais além, o que foi considerado no exemplo da peça de cera pode ser generalizado, como diriam Leibniz e seus amigos, natura non facit saltus. A natureza não dá saltos. Considere, por exemplo, o processo da Revolução Industrial. Se considerarmos apenas o período inicial, 1760 até 1780, nós perceberemos apenas algumas mudanças, como a construção de fábricas, tecelagens, êxodo rural, um pequeno êxodo rural.
Mais tarde, nós teremos grandes êxodos rurais, 1800 e pouco, a construção de ferrovias e locomotivas a vapor, a segunda revolução industrial, o mundo do século XX já terá sido completamente transformado pela revolução industrial. Navios a vapor, etc. Mas agora, será preciso tempo. Aqui está um gráfico com a qualidade da vida humana devido à Revolução Industrial. Aqui no United Kingdom, a Inglaterra foi a primeira a ter a Revolução Industrial, mas logo depois veio os Estados Unidos, que foi subindo até um ponto que na virada do século XX, os Estados Unidos ultrapassou a Inglaterra. Mas isso aí não tem muito a ver. Tem alguma coisa a ver contra Marx, porque Marx falava das condições miseráveis de vida dos trabalhadores nas fábricas, mas von Mises observa que antes disso, claro que eram miseráveis, eram terríveis, e isso é uma involução, mas antes disso, a vida dos aldeões que trabalhavam no campo para os nobres era mais ou menos igual, era também miserável, talvez não tão miserável, mas era miserável. Eu me lembro de ter lido um romance, Middle é o nome de uma cidade, um dos melhores romances ingleses em que é apresentada, assim, por acaso, essa vida que não era nem historiada das pessoas miseráveis nos campos. O fato é que no final do século XIX, os trabalhadores ingleses já tinham superado essas dificuldades, estavam numa situação razoavelmente melhor e não queriam mais saber de revolução ou coisa assim, e de modo que teve que se inventar o marxismo-leninismo, que dizia que a revolução poderia se dar não na Inglaterra, o país mais desenvolvido, como previa Marx, mas na Rússia, o país menos desenvolvido, um país assim parecido com o Brasil. Bom, vamos lá. Isso foi uma distorção de uma coisa que já estava, de uma predição que já estava errada. Marx não viveu para perceber as predições, os erros das suas predições. Mas isso, bom, vamos voltar ao assunto. É preciso notar que há progressões nas quais o futuro próximo pode ser mais diferente do presente do que o futuro mais distante, por um certo tempo. Mas o fato é que o movimento de aproximação é que é uma anomalia, como essa será logo corrigida, de modo que o futuro que toca o presente, digamos, venha a ser idêntico a esse. Nós podemos ainda aplicar o princípio ou a um período de tempo mais amplo ou a um período de tempo muito próximo do presente. Podemos comparar anomalias desse tipo com uma progressão aritmética como o seguinte: 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. O fato de que alguns números da sucessão são inesperadamente próximos do número inicial não impede que se trate de uma progressão positiva. Um exemplo concreto dessa relação de passado e futuro é o desenvolvimento econômico de um país, com seus característicos bursts and burns. O princípio de que há desenvolvimento continua valendo. Considerando tudo isso, o princípio de que o futuro deve ser como o passado pode ser mais precisamente exposto como o UF. Com mais próximo o futuro estiver do ponto de junção com o seu passado, mais similaridades ele tenderá a manter com o seu passado, sendo ambos os mesmos no ponto de junção. Note-se que, ao falar de tendência, mais similaridades ele tenderá a manter, eu incluo as anomalias eventuais. Eu creio que posso entender o F como um princípio de ordem analítico conceitual. Você não pode negá-lo
sem ser incongruente ou talvez contraditório. Você não tem como negá-lo. Então você pelo menos passou para o terreno do analítico, que é mais aceitável. Eis um exemplo de aplicação do princípio da uniformidade com relação ao futuro. Quanto mais próximo estiver o futuro do presente, mais próxima estará a sua similaridade com o passado, tendendo essa proximidade a seguir curvas exponenciais, o que está errado. Essa proximidade a se igualar no presente. No passado, o fogo sempre aqueceu, portanto, o próximo fogo deverá se aquecer. Então, isso aí seria a correção que torna o princípio de Hume analítico conceitual e, portanto, aceitável. Ele é um princípio que faz parte da maneira como nós somos capazes de conceber um mundo possível. Isso parece ser suficiente para indutivamente nos garantir que o fogo aquecerá num futuro próximo, ao menos. Considera agora outros subprincípios da uniformidade. Subprincípio 2 não representa problema algum, uma vez que ele é o F asterisco projetado no passado. Mas o subprincípio 3 demanda maior explicação. O princípio de que uma região de espaço deve ser como outra, tomado estritamente, é falso. A região do buraco negro deve ser muito diferente da região da Côte d'Azur. Estamos, de fato, falando de regiões próximas, contíguas. Por exemplo, eu vejo uma superfície quadriculada. Aqui está um pano sobre a superfície. Eu posso apostar que se eu retirar o pano, encontrarei a superfície quadriculada. O espaço tende a preservar as suas regularidades, principalmente estruturais, do mesmo modo que o tempo. Assim podemos anunciar o princípio especial da uniformidade como se segue. Quanto mais próxima for a região espacial daquela que estamos considerando, mais similar ela tenderá a ser com aquela que estamos considerando, tendendo essa similaridade a seguir curvas exponenciais. Não, isso é bobagem. Não precisamos de mais do que isso. Aqui mais um caso, aqui outro caso. Por exemplo, as tendências de uma região espacial continuar a ser parecida. Aqui é uma quebra, mas aqui não há, aqui não há, aqui não há. E no próximo quadro, que é de a premonição da Guerra Civil, nós temos várias flechinhas em que não há nenhuma diferença relevante. Finalmente, pode-se, contra a indução, apelar para uma objeção drástica, mesmo que concedamos que um mundo, de modo a ser um mundo, deva possuir suficiente uniformidade para permitir procedimentos indutivos, não há nada garantindo a sua continuidade. Suponha que o mundo desapareça depois de 5 segundos. Nada em nosso princípio da uniformidade previne essa possibilidade. Parece que voltamos a um ceticismo extremo. Afinal, parece claro que poderíamos responder em afirmativo, admitindo que a permanência de nosso mundo não é garantida. Mas não é bem assim. Qualquer pessoa que tenha aprendido um pouco do que se diz na filosofia contemporânea irá redarguir que o princípio que eu estou usando é o princípio da verificação, que foi muito rejeitado pelos positivistas lógicos e mais tarde por Quine, mesmo por Kripke. Mas me parece muito claro que isso é um erro. No capítulo 5 do meu livro Philosophical Semantics, eu procurei demonstrar que as objeções ao princípio da verificação, sugeridas pela primeira vez por Wittgenstein em 1929, são todas elas, por uma razão ou outra, inadequadas. Em geral, são objeções a homens de palha produzidos pelos próprios positivistas lógicos, como Heyer, quando não são falácias, como no caso de Quine ou certas interpretações de Kripke. Então, se que o mundo possa desaparecer daqui a 5 segundos é o que não faz sentido, porque você não pode verificar. Depois disso, não há ninguém para saber se o mundo desapareceu ou não desapareceu. Então, a bibliografia é Philosophical Semantics, Reintegrating Theoretical Philosophy, publicado em 2018. Me parece que é o melhor livro de filosofia que eu já encontrei desse século.